Olá pessoal, estamos aqui do canal do Curso Macedo Educação no YouTube, trazendo aula de qualidade para vocês, e hoje vamos começar a nossa aula de Ciência da Natureza na disciplina de Biologia, especificadamente no assunto Bioquímica, no tópico Água. Mas antes de tudo, inscreve-se no canal, dá aquele like, ajuda o projeto para levar educação de qualidade para sua casa, para estudantes, para todo o público, desde todas as classes, todas as categorias, vamos para cima, vamos estar com qualidade. Então, o tópico de hoje é água. Vamos levar esse conteúdo com qualidade. Então, vamos aos tópicos que vamos trabalhar. Vamos, os slides aí. Vamos... por que estudar água? Por que trouxemos esse tópico água? Se a água não é uma molécula orgânica, é uma molécula inorgânica, é uma estrutura inorgânica, mas ela é muito importante para as vidas, para o funcionamento da vida no planeta. A água, ela regula a temperatura dos seres vivos, ela auxilia nas reações químicas que ocorrem no ser vivo, em todas as etapas, desde a formação do material genético, na divisão celular, em embriologia, em todas as fases. Então vamos estudar como essa molécula, como é que ela está disposta, e vamos ver as suas principais propriedades. Então vamos lá. Primeiramente, a molécula da água é formada pela união de dois hidrogênios ligados covalentemente a uma molécula de oxigênio. E aqui esse ângulo entre o hidrogênio e o oxigênio forma um ângulo de 104 graus. 104,5 graus. Isso aqui é uma molécula que tem uma disposição geométrica angular e há uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, trazendo uma polaridade para essa molécula. Então aqui vai ter uma carga parcial negativa e com o hidrogênio aqui vai ter uma carga aqui parcial positiva. O outro hidrogênio a mesma coisa. É isso que vai dar a caracterização de algumas propriedades da água, como a coesão, a adesão, o alto calor, calor específico da matéria, vai dar propriedades como a capilaridade. Então, através desse comportamento, porque na natureza a gente encontra nas moléculas alguns tipos de interações intermoleculares. E a mais forte é essa daí, que a água tem, que ela faz as pontes de hidrogênio, devido a essa polaridade que tem na molécula. Ela tem um polo negativo em cima do hidrogênio e um polo positivo em cima um polo negativo na molécula de oxigênio e um polo positivo em cima do hidrogênio, fazendo com que haja uma interação entre as moléculas, sempre vai ter formação e rompimento de informações de forma constante, que dá aquela qualidade de fluidez na água. Então, vamos falar aqui no próximo slide aqui sobre as pontes de hidrogênio. Então, ponto de hidrogênio, a gente vai estudar um tópico lá na química, que é um tipo de interações intermoleculares que são de três tipos. A gente vai revisar isso na química orgânica com muita qualidade. A primeira dela a gente vai ver lá na química orgânica, mas eu só vou citar aqui só para fundo de desencargo, para você lá na frente você já ter noção do que é isso. Então são a interação entre moléculas apolares com moléculas apolares. Que é o que? A gente vai chamar o quê? De dipolo induzido.
Tem a segunda forma de interações intermoleculares, que é a dipolo, que a gente também conhece como dipolo permanente, que aqui vai ser moléculas polares que vão ter cargas parciais positiva e negativa. Nesse primeiro caso aqui que eu falei, só vai ser de moléculas apolares. Então, aqui nesse primeiro caso, não vai ser o caso da água, claro. Nesse segundo tópico aqui, que é o dipolo-dipolo, a gente vai ver cargas parciais positiva e negativa. Já no caso da água, ela vai fazer as interações intermoleculares do tipo pontes. Grave aí, minha gente. Vai desculpando essa letra um pouquinho feia, porque eu estou pegando as manhas aqui nessa canetinha, mas o importante é o conteúdo de qualidade, né? Trazer esse conteúdo bem aprofundado, bem explicadinho. Então, pontes de hidrogênio. Por que pontes de hidrogênio é uma interação intermolecular muito forte? Porque entre o oxigênio e o hidrogênio existe uma grande diferença de eletronegatividade. Então, aqui está no limiar desse oxigênio sequestrar para si o elétron que está no hidrogênio. Mas ele não faz isso, porque aqui é uma ligação covalente. Ele vai estudar ligações químicas, vai aprender esse assunto com mais detalhes, para poder você entender ainda mais a fundo. Mas, de antemão, esse elétron compartilhado entre o hidrogênio e o oxigênio está mais para o oxigênio. Ele tem mais força, ele tem uma propriedade de eletronegatividade mais intensa. Então, ele traz o par de elétrons compartilhado para próximo dele. E o hidrogênio, ele fica com a carga parcial positiva, porque esse elétron está mais para o hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio é quase no limiar entre uma ligação iônica com a covalente, mas aqui não tem transferência de elétron. Esse elétron não vai sair do hidrogênio e ir para o orbital do oxigênio, não. Ele vai ficar mais próximo devido à diferença de eletronegatividade. Então, toda vez que você vê um hidrogênio ligado a um hidrogênio, um oxigênio e um flúor, que são os três elementos químicos da tabela periódica mais eletronegativo, a gente vai ter um tipo de ligação intermolecular do tipo ponto de hidrogênio. No caso da água, vai ser entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, configura uma ponte de hidrogênio. É essa uma das principais justificativas da água ter várias propriedades que às vezes são anômalas, que só tem a água. Então, ela tem uma facilidade. A água é considerada o solvente universal, devido a essa capacidade que ela tem de solvatar, dissolver vários compostos, seja ele inorgânico, seja ele orgânico. Ele tem uma propriedade de conseguir interagir entre as ligações químicas das moléculas, dos compostos inorgânicos e separar eles, devido a essa diferença de eletronegatividade e essas cargas parciais positivas e negativas. Então, essas pontes de hidrogênio na água, ela traz uma propriedade chamada de coesão. A água, ela tem uma propriedade de coesão. Como assim, cara aluno, futuro gabaritador, futuro vencedor? Então, ela tem uma propriedade chamada de coesão, porque essas cargas parciais positivas e negativas, elas ficam em constante interações, ora desfazendo, ora se interagindo, isso de forma constante. Então, isso vai dar a qualidade da coesão, que é a capacidade de uma molécula de H2O se interagir com outra molécula de H2O. E essas interações, como eu disse para vocês, são ponto de hidrogênio. É uma interação muito forte, demanda muita energia para poder desfazer essas ligações. Tanto que a gente vai achar lá na frente uma propriedade da água chamada capilaridade. Como é que essa água, no estado líquido, ela sai do solo, da raiz, e sobe por vasos condutores até uma folha lá a 40, 35 de altura. Então, através dessa propriedade chamada de coesão. Então, vamos lá, mais um tópico aqui, a importância da água para a vida, água como solvente. Como eu falei, meu caro gabaritador, a água ela tem a capacidade de solvatar, dissolver vários compostos. Há exemplo de sais, como o NaCl. O NaCl é um composto iônico, são cargas
se interagindo, positivo com negativo. Então, eles se atraem. Então, a molécula de água, ela consegue fazer o quê? Ela consegue, ó, interagir com esses íons e separá-los, ó, fazendo com que transformem em soluções homogêneas. Quando você coloca um sal em água, esse sal ele vai se dissolver na água e vai ser uma solução homogênea. Só que esse NaCl que está ligado em cristais vai se dissolver na água, vai separar os íons. Né? Então vai ficar íons líquidos dispersos nessa água, né? nesse líquido, formando uma solução de cloreto de sódio, um exemplo aqui. Mas não é só o cloreto de sódio, ele pode o quê? Na água pode dissolver gases, na água pode se dissolver açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, e entre outros compostos de moléculas. Não é isso, irmãos? Então a água, devido a essa qualidade da água, a gente consegue que no citossol das células a gente tem o que? Vários compostos lá dissolvidos, que vai fazer com que a gente tenha as atividades enzimáticas, as reações químicas dentro da célula. Então, é uma molécula muito importante para a vida. Sem água não tem vida, a célula não tem como fazer sua divisão celular, a célula não tem como expressar o seu material genético, porque a água ela é necessária para poder ocorrer essa separação de moléculas, de íons. Então, tem que ter água. Um impulso nervoso através da polarização na membrana plasmática, que nós estamos na frente de citologia, precisa de água para poder fazer essa descarga elétrica. Então, vamos lá. Então, na natureza existem substâncias que são consideradas substâncias hidrofílicas. O que são substâncias hidrofílicas? São substâncias polares. A água, como a gente viu lá na frente, ela tem polaridade. Então, substâncias hidrofílicas são substâncias polares. Polar se dissolve, se mistura com polar, não é isso? Então, a água é polar e qualquer substância que interage com a água, ela é considerada hidrofílica. Já as substâncias hidrofóbicas são substâncias que ela tem a qualidade de ser apolar, ou seja, não tem cargas parciais, nem positiva nem negativa. Então, elas não interagem com a água. Não interagem com a água. Porque semelhante dissolve semelhante. Então, a polar não se dissolve com polar, que é a água. Então, essas são propriedades que a gente vai ver, né, que são importantes para a natureza. Para você, por exemplo, a membrana plasmática mesmo, ela tem os fosfolipídios. São moléculas que tem dificuldade de interagir com a água, e é necessário, porque já pensou, toda substância química se dissolvesse na água, como é que você ia formar uma membrana plasmática, que é o escudo protetivo da célula? Então não tem como, tem que ter essa diferença mesmo de substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. Entenderam? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A água nas reações químicas dos seres vivos. Olha, então, a água na natureza, ela pode ser, a reação química é formada aqui, ó, entre os reagentes que formam os produtos. A água ela pode estar no lado dos reagentes, se interagindo e saindo um produto que aqui vai englobar para entrar água aqui dentro. Ou então, ela pode ser um produto, ela pode substância pode estar reagindo aqui e formar água como produto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos da natureza de que ocorre a liberação de água. Quando você pega um aminoácido e liga a outro aminoácido, você vai fazer o quê? Uma reação que aqui eles chamam de quê? Uma reação de desidratação, porque você está unindo aqui, fazendo o quê? Aqui chama mais especificamente, que ele vai estar proteínas, ligações peptídicas. Esse OH aqui, vai se ligar esse H e vai ser liberado, vai formar água. A gente aqui chama de uma reação de desidratação. Essa água aqui foi formada através da reação de dois aminoácidos, formou uma ligação peptídica e liberou água. Outro exemplo aqui de reação química que ocorre na célula, na vida, que é agora um efeito contrário. A gente tem o quê? Uma molécula de sacarose. O que é sacarose? A gente vai estudar isso aí na aula de açúcares. É a união do quê? De uma glicose
mais uma frutose. Então, isso aqui é um disacarídeo, aqui é um monossacarídeo e outro monossacarídeo, que juntos formam sacarose. Então, quando você coloca e adiciona água à sacarose, você vai quebrar essa molécula, você vai quebrar essa ligação glicosídica através do incremento de água nessa molécula e vai formar duas moléculas, a glicose e a frutose. Vai separar. Então, aqui é um exemplo de que a água entra no processo e forma duas moléculas. Então, aqui é o que? Uma análise, uma separação. Uma molécula vira duas. E a água está entrando como reagente, saindo, interagindo e formando, fazendo parte do produto. Já que é o contrário. A água, ela está saindo na parte dos produtos, depois da reação, onde interage o aminoácido 1 com o aminoácido 2 e sai água. Então, a água é importante, não só para a reação com os aminoácidos e os monossacarídeos, não, nos açúcares não. É também nos ácidos nucleicos, é também nas vitaminas, na formação do nosso DNA. Outro exemplo prático também que eu não citei lá na parte de pontos de hidrogênio é porque o nosso DNA ele tem uma formação helicoidal devido às pontes de hidrogênio que estão ali no interior daquela cadeia polinucleotídica que vai formar o nosso DNA, que vai estar armazenando todo o nosso material genético. Né? A gente vai estudar isso aí tudo, a gente vai entender por que é tão importante a gente proteger o nosso material genético, né? A gente se livrar de ambientes que tem muita radioatividade. Né? Água como moderador de temperatura. Uma das qualidades devido à sua coesão, que através das pontes de hidrogênio, é a formação de um grande calor específico. Como assim, hein, professor? Como assim um alto calor específico? Para você conseguir aumentar 1 grau Celsius em 1 grama, em 1 grama de água, tem que ser muita energia. Para você entender essa propriedade, a gente compara sempre ao ferro. O ferro, para ele variar 1 grau Celsius em 1 grama de ferro, ele precisa de uma energia 10 vezes menor para variar essa mesma temperatura. Então a água ela tem esse calor específico muito alto. Uma das grandes atribuições do calor específico dessa questão da temperatura é na parte na transpiração dos seres vivos. Os mamíferos, como exemplo, transpiram água e o corpo ele libera calor para poder transformar essa água que está na superfície da pele em gás. E para isso demanda uma grande energia. Então, por isso que é um fator regulador da temperatura do nosso organismo. E também a água ela tem um grande calor latente de vaporização. Que é isso? É quando o corpo está mudando de estado físico, ele precisa de uma grande quantidade de energia para mudar de estado físico. Então, 1 grama de água, para ela sair do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa de uma grande quantidade de energia, equivalente a especificadamente 539,6 calores por grama de água. Está entendendo? Então, é uma grande quantidade de energia. Calor latente de fusão. Outra propriedade da água, que é o quê? É a capacidade de você transformar um sólido em líquido. Então, a água também tem um grande calor latente de fusão. Ela precisa de muita energia para poder fazer essa mudança de estado, ou de estado físico. Outra qualidade do calor específico da água, quando você vai para a praia, você percebe que no dia a água está gelada. Por quê? Para a água mudar de temperatura, para aumentar 1 grau, ela precisa de mais energia. Já a areia da praia ela está muito quente, porque o calor específico da água é muito menor, o da areia é muito menor do que o da água. Então, a gente precisa analisar o seguinte, também quando está à noite, a água da praia está quente e já a areia da praia está fria. Porque a água também ela vai demorar muito mais tempo para esfriar, já a areia da praia ela vai esfriar mais rápido. Por isso que tem esse efeito reverso. Entenderam? Então, a coesão e a adesão
na água, ela vai fazer isso aí. Esse insetozinho aqui, aí, ele está em cima da água, aí, porque a coesão ela dá como se fosse uma propriedade de elasticidade na superfície da água, devido a essa ligação das pontes, mais uma vez, ó, as pontes de hidrogênio estão interagindo, né? Porque é uma molécula polar, ela tem cargas parciais positivas e negativas, fazendo com que o peso do inseto seja menor do que essas interações, fazendo com que alguns seres ele fiquem flutuando na água, consegue até caminhar. A formação de uma gota também é circular devido a essa propriedade da coesão da água, né? Essa propriedade da coesão. E depois a gente também tem a outra propriedade, que é a adesão, que é a capacidade de se ligar a outros compostos polares, que é hidrofílico, né? Que tem afinidade com a água. Então, quando você vê essa propriedade de adesão, a gente vai ver na propriedade da água chamada de capilaridade. Como é que a água ela consegue subir, isso mesmo, subir pelas paredes de um tubo. Por exemplo, os vasos condutores das plantas a metros de altura, a 40, a 50 metros de altura. Então, a gente vai entender um pouquinho dessa propriedade. E também tem a ver com essa propriedade da molécula da água, né? Que é o que? A polaridade, devido às pontes de hidrogênios. Então, a capilaridade é isso. Quanto menor o diâmetro, vocês podem ver, aí, a água sobe mais, ela consegue subir pelas paredes do tubo. Aí. Quanto menor o diâmetro, mais a água sobe. Aí. Então, é por isso que as plantas elas conseguem vencer vários metros através dessa propriedade. É como se as moléculas ela tivesse aqui, uma ligando a outra e chamando uma para cima, aí, até chegar às regiões mais altas. Agora, por quê? Quanto maior o diâmetro, menor a capilaridade. Porque a região interna relativamente vai ser maior, fazendo com que o nível, a possibilidade de subir também diminua. Então, quanto mais fino o tubo, maior a capilaridade. Por isso que os vasos condutores das plantas, eles são vasos finíssimos e conseguem subir, permite com que a folha lá a metros de altura consiga receber água para fazer seu processo do que, mais uma vez, reações químicas, a exemplo do que? Da fotossíntese. As reações químicas que ocorrem nos seres vivos, elas precisam de água. Então, jamais uma planta vai fazer fotossíntese se não tiver água. Então, ela precisa de água, né? Vamos lá, vamos dar uma oportunidade. Então, pessoal, só para repetir, então a gente terminou nossa aula. Mais uma vez, só rapidinho, agradecendo, pedindo aquele like, traga sugestões, para a gente sempre estar trazendo um material de qualidade. E muito obrigado por ter essa atenção na nossa aula. Porque se você chegou até aqui é porque você tem vontade de vencer, você tem vontade de aprender. Então, muito obrigado, desde já muito grato. Família Macedo agradece pela audiência e dá aquele like. Se puder mandar para um coleguinha, pode mandar para um amiguinho. Aqui não tem idade. O saber é para todas as idades. Desde já muito grato e até mais.